Olá, está começando mais um programa Enigmas, onde o normal aqui é ser diferente. E o normal é ser paranormal. Completamente, né, Katia Gaia? Pois é. Hoje nós estamos aqui recebendo Javer Fernandes Menezes, que é psicólogo, acupunturista, quirólogo e vai falar com a gente sobre quirologia. Tudo bem, Javer? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Enigmas, uma honra enorme estar contigo aqui. Ok, a todos. Bem, tem várias perguntas, né, Cris? Eu vou começar fazendo uma. Claro, vai O que lá. é quirologia? Bom, a quirologia, a gente tem que especificar que é diferente da ideia que todos têm de mancia. A mancia é um capítulo que nós temos dentro da quirologia, que seria o estudo das mãos, tanto o dorso como a parte interna da mão. Linhas, unha, todas as características da mão a gente tem no estudo da quirologia. Correto. Perfeito. Bem, qual que é a diferença entre a mão direita e a mão esquerda, né? Muitas pessoas perguntam, né, na hora de te dar as mãos ali, não é? A mão direita é o que você vive hoje. E a esquerda é tudo aquilo que você trouxe de família, as tendências, as influências que a família quer que você cumpra dentro desse destino. E muitas informações de vidas passadas a gente tem na mão esquerda. Relacionamentos que você vai ter e o que você vive é na mão direita. Então vamos lá, Javer. As linhas preveem o futuro? Você pode prever em função de datas, dias, meses e aprofundamento delas ou a parte superficial dela. Quanto mais superficial a linha da mão estiver, mais ela está deixando de viver aquilo que realmente está acontecendo na vida dela. E quanto mais profunda, você tem como estar identificando o que está acontecendo naquele momento. E tem como a gente identificar meses, semanas e anos, o que é que vai estar acontecendo na vida do indivíduo. E existem linhas primárias e secundárias que também entram nestas questões? Tem. Assim, as linhas básicas que todo mundo conhece seria vida, destino, coração, cabeça, que seriam as mais comuns que as pessoas conhecem. Dentro dessas a gente tem todos os outros acessórios, que são linhas que aparecem, linhas que surgem, ilhas, quadrados, triângulos, que vão influenciar nas linhas principais. E as cruzes? As cruzes, elas podem estar mostrando, dependendo da linha que ela tiver, ela tanto pode mostrar como na carta de baralho cigano, né? A carta de pequena dificuldade ou até sucesso, dependendo da posição, se ela estiver para cima, para baixo, como é que ela está na mão. Tem os triângulos também. Os Interessante, triângulos, né? são os sucessos que o indivíduo tem. Muito legal. Olha só. E as linhas da mão são as únicas que existem no corpo que pode ser lida ou as linhas do pé também podem ser Também, lidas? existe um trabalho que eu já fiz e faço de vez em quando, que também é a leitura dos pés. Olha que As interessante. linhas dos pés, praticamente, em função da gente usar muito calçado, muito sapato, praticamente a gente apaga um pouco essas linhas. Mas o mais importante são os dedos. Que interessante. Né? Os dedos, a posição, se ele é torto, se ele é inclinado, se ele é em forma de defesa, se ele está caído, principalmente os dedões. Nós temos o lado direito, que ele vai falar sobre a parte da tristeza, e o lado esquerdo das alegrias. Olha só. E cada um dos dedos vão estar contando pra gente, quando eu olho assim, sandália, como é que é a vida da pessoa. E os dedinhos vão estar falando de toda a sexualidade. Então, se ele está escondido ou atropelado por todos os outros dedos, ele mostra como é a vida da pessoa dentro da sexualidade. Olha. Se tem medos, se é uma pessoa angustiada, o que ela está passando, a gente pode identificar. E o dedo o principal, né? Aquele dedo maior que a gente tem o Esses são as vontades. vontades. Então, tem as vontades reprimidas e as vontades que podem estar sendo realizadas. Então, tem aquela história de que mulher que tem o dedo Manda, né? comprido, que seria o indicador do dedo do pé, seria uma mulher mandona. Não, ela tem tendências a desejar coisas grandes na vida dela. E, dentro do relacionamento, ela pode contrair esse dedo. Se o indivíduo, assim, tolher a vida dela ou ela ter dificuldade de se expressar, ela vai estar dando uma recuada. Quando não, esse dedo vai começar a ficar apontando para É frente. ciumenta, porque dizem que é ciumento. O lado do ciumento, assim, como ela quer mandar na situação, ela quer controlar toda a história, então ele fica nessa posição de controle.
E as linhas são as mesmas desde os dias que nós nascemos ou elas mudam? Não, elas vão mudando. Você trouxe um material, Isso, eu trouxe inclusive, um para material, mostrar, para ilustrar isso. Porque assim, é um material muito importante, porque assim, para provar para as pessoas que realmente as linhas, durante o transcorrer da vida da gente, ela tem realmente essas mudanças. Então, aconteceu um fato, eu tive contato com a parte da quirologia praticamente em 83. Fiz um curso e o presente era uma leitura de mãos com a cigana, que ela já é falecida hoje, e ela previu que quando eu tivesse por volta de 40 anos, eu poderia sofrer um acidente onde eu poderia perder a vida. E assim, não liguei muito. Mas eu comecei a tirar os mapas e estudando as linhas. Quando eu completei 40 anos, eu percebi que aconteceu uma coisa estranha. Não era assim, sugestão, não. A linha da mão, realmente, a linha da vida separou da linha do destino e da linha da cabeça. Como se ela estivesse se quebrando. E com 40 anos eu sofri um acidente. No dia seguinte, eu olhei para a mão estava apagada. Que interessante. Todas as linhas secundárias sumiram. Que interessante. Sumiram. E aí foi, depois de 2 anos, eu tive dentro da parte jurídica, do processo que eu tinha com relação à empresa, eu de vítima eu passei a ser réu. Eu é que tinha que indenizar a empresa. E aí aparece como se tivesse caído raios dentro da mão. Olha, bem interessante isso nas imagens que você trouxe. Então, eu trouxe essas imagens, então vocês vão estar observando em 97 como é que ficou as mãos, parecendo que caiu um raio. E depois da resolução, tudo direitinho, eu comecei novamente no Monte de Vênus, vocês vão estar observando, né? Que vão começar a surgir novamente todos os clientes, os pacientes que eu tinha, começaram a voltar novamente. Mostra onde que é o Monte de Vênus. Monte de Vênus nós temos o polegar, essa parte gordinha da mão é o Monte de Vênus. Todos os nossos relacionamentos nós vamos estar falando dessa região aqui da mão. Então eles surgem na base do dedo e invadem a nossa vida, o nosso destino, a nossa mente e o nosso coração. E é possível uma pessoa não ter uma das linhas, como linha da vida, linha do coração, linha da cabeça? Tem. É comum a gente ter indivíduos que têm uma aglutinação. Ele aglutina a linha de cabeça e a linha de coração. Síndrome de Down são indivíduos que têm esse tipo de aglutinação. E algumas pessoas que não têm a síndrome também aglutinam essa linha. Então nós vamos ver a linha de coração que nasce debaixo de Mercúrio e ela transpassa a linha de cabeça, fica uma em cima da outra. Então é um indivíduo que ele vive muito, muito confuso, o que é razão e o que é emoção. Ou ele passa a ser um indivíduo muito frio ou muito calculista. E emoção, ele não consegue lidar direito com a emoção. Interessante. Entendido. Olha, muito interessante. Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou te passar mais uma. Que tipo de informações nós podemos obter através das linhas da mão? A gente sabe aí que a questão de vida, a questão afetiva, enfim. Mas você fala muito, às vezes, na questão de produtividade, de criatividade, né, Javier? Isso. Porque assim, as linhas das mãos, elas vão estar mostrando pra gente o que é o indivíduo, desde o 0 até o último dia de vida dele. E tudo que ele vai passar ou ele está passando. Então, financeiramente, emocionalmente, as probabilidades de emprego, de sucesso, de relacionamentos, de casamento, de separação, de filhos, de aborto. Enfim, você tem um indivíduo virado do avesso na palma da mão. Olha que interessante, né? Então o futuro está na palma das mãos, literalmente, né? Dentro da Bíblia, assim, eu tenho muitos clientes que são evangélicos. E eles me procuram porque em algumas passagens da Bíblia diz que Deus escreveu em cada mão o seu selo. Então tudo que vai acontecer está escrito na mão, como se fosse um carimbo que Deus colocou. E muitos deles me perguntam, eu li, eu quero saber. E eu falo o que está escrito ali. E olha, que fala corretamente, porque ele teve nos bastidores olhando minha mão, eu estou impressionada. Já a quirologia pode ajudar jovens nas suas escolhas profissionais ou não? Também. Assim, você assim, tem muita gente que quer realmente saber o que vai acontecer, de ter um certo cuidado. Para que lado que eu posso seguir? Garotos que querem saber de namorado, esse namorado é o que eu vou me casar? Ou é passageiro? Como é que não é? Então tem realmente
Aí, no caso, são dons de paranormalidade, por exemplo. Bom, isso eu tenho um lado mediúnico, que eu nasci numa família mediúnica, cristã e espírita, onde desde pequeno eu lido com esse lado mediúnico. E o lado da leitura acaba também tendo um lado mediúnico, que assim, tem coisas que quando eu olho é como se eu estivesse viajando na linha do indivíduo. Eu vou lá no fundo e busco o que está acontecendo. Então tem esse lado mediúnico que realmente acontece dentro de uma leitura. Assim como o tarô ou outros oráculos que tem o lado da aprendizagem metodológica, a parte psíquica e a parte espiritual. Você acaba buscando tudo isso num conteúdo só. Bem, para você que tem aí algumas perguntas, entre em contato enigmas@tvmundi.com.br. Então vamos para um rápido intervalo, né, gente? Já voltamos. Até daqui a pouco. Bem, o Enigmas está de volta e eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é a pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuitos fechados de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a nossa linha de produtos, que é www.segmagem.com.br. E hoje estamos recebendo Javer Fernandes Menezes, que é psicólogo, acupunturista, quirólogo, e vai conversar com a gente um pouco mais sobre quirologia. De quanto em quanto tempo pode-se ler as mãos? A cada 3 meses existe uma mudança bem profunda em cada linha. Então é interessante assim, a cada leitura o indivíduo procurar o quirólogo para entender se apareceram linhas, se sumiram linhas, o que é que está acontecendo. E também, assim, eu ensino durante a consulta de quirologia a correção de defeitos de dedos. Então, se você tem um dedo torto... isso é muito interessante. Isso é muito importante. Se você tem um dedo, né, o dedo indicador é o dedo do dá. Você tem uma criança pequena, você não ensinou a criança pequena que esse dedo é o dedo do dá. Tudo que ela olha, ela aponta com esse dedo. Ela não vai apontar com nenhum outro dedo da mão. Verdade. Ele te puxa a roupa, dá. Se esse dedo estiver torto, vamos colocar que ele está quebradão, caído para baixo. Toda vez que você aponta esse dedo para alguém e ele cai, praticamente você não tem autoridade. A pessoa não vai te dar respeito e nem querer saber do que você está falando. Olha só. Se esse dedo for torto, com a pontinha virada para cima, é como se você estivesse falando com alguém atrás de você. Ou se ele estiver torto para a esquerda ou para a direita, você está sempre falando com a pessoa que está do lado e não com você. Olha muito interessante. Então, quando você olha para uma mão, o indivíduo coloca a mão sobre a mesa, dá para ter uma ideia de como é que é a tortuosidade desses dedos. Então, cada tortuosidade vai comprometer o dedo seguinte e uma característica da personalidade e do dia a dia do indivíduo. Se você precisa desse dedo para mandar e ele está torto, você não manda em ninguém. Unhas, vocês sacaneiam comigo, porque vocês vão na manicure, nada contra as manicures, mas vocês puxam as cutículas para trás. O corte de unha, geralmente não é vocês que fazem os cortes. Então, é corte geralmente arredondado, que deixa uma característica muito romântica para vocês. E se uma mulher está passando por uma situação difícil, onde ela não está conseguindo lidar com o amor, com a sensibilidade dela, com a unha arredondada, ela vai ficar muito, muito, muito meiga. E todo mundo vai tirar proveito dela. Então, as unhas têm umas características próprias. Unhas de mulheres ou de homens que têm forma de garra. Ela nunca pode ser uma unha que ela deixe essa unha crescer muito. Ela tem que estar sempre cortando e aparando essas unhas. Porque as garras... As garras mostram o quê? Um indivíduo que ameaça e ele caça e guarda. Ele passa a ser um eterno colecionador. Quando ele precisa do objeto, ele praticamente não tem valor. É verdade. Quando eu passei contigo, né, Javer, eu tinha esse formato e você me deu dicas interessantíssimas sobre unha e eu vi a diferença. Eu te falo isso como experiência. E assim, a gente pode ver que em filmes ou mesmo em algumas situações, alguns orientais, eles utilizam no dedo de mercúrio uma unha comprida. Exatamente. Em filmes que mostram máfia,
filmes japoneses, o indivíduo que usa essa unha comprida, ele usa para torturar as prostitutas, ou muitas vezes eles utilizam esse dedo com a unha comprida como uma colherzinha para provar droga. Nossa, que coisa Então, assim, interessante. mostra também o lado de delinquência, não é um dedo, é o dedo que fala de dinheiro, fala de comunicação, então mostra também o quanto ele compromete uma unha comprida nesse dedo. Os músicos geralmente têm, mas não este dedo exatamente. Isso tem a ver com... Geralmente eles precisam do indicador, que assim, eles vão indicar as notas que nós vamos estar escutando, e o dedão também. Então são os dois dedos, é o dedo de Deus e o dedo de Júpiter, onde eles vão estar colocando toda a melodia, toda a entonação através das cordas musicais. E, Javier, uma pergunta que não quer calar. A linha da vida, por exemplo, ela demonstra realmente quanto tempo a pessoa vai ter de vida? Como funciona isso? Você tem que analisar a profundidade dela. Se você está olhando uma mão de um indivíduo, que ele já tem uma certa idade, e a linha da vida começa a ficar superficial, vamos entender o que seria isso. As linhas é como se fosse um canal de um rio. Correto. Se você tem um rio que ele é profundo e é largo, ali passa muita vida, muita energia e corre muita água. Se você tem um canal onde ele é seco e o leito subiu, o que passa ali? Não está passando mais nada. Então, um idoso que a linha da vida começa a apagar, ficar superficial, subindo, mostra que ele já não tem toda a vitalidade que ele tem. Toda a energia, né? Se vocês olharem a linha da vida, que é essa que faz esse trajeto, ela deve ser muito profunda. Aí vocês vão olhar no mapa que eu estou mostrando para vocês através do vídeo, que a minha linha, durante o acidente, ela quebrou. Eu morri. Mostrou que assim, logo em seguida ela ficou larga demais e profunda, mostrando o quanto eu queria viver, sobreviver e vencer. Que bacana, né? Ela ficou curta, mas ela é muito profunda. É muito interessante mesmo. Muito interessante. Então, o quanto eu vivo a cada instante, a cada momento, com profundidade. É como diz o Raul, sou raso, largo e profundo. E como saber o formato das mãos? Se é água, terra, ar ou fogo? É muito simples, assim. Nós temos 4, vamos colocar de 2 em 2 que fica mais fácil. Essa mão, ela tem a característica do dorso dela quadrada. Se vocês olharem, ela é meio quadradinha. Os dedos são curtinhos, mão terra. Mão também A nossa é diferente? A sua é mão fogo. Por quê? Fogo. Ela é retangular, dedos curtos e tortos. E a minha? Ai, A tá me sua chamando de dedo também é mão fogo, porque ela é retangular, dedos compridinhos em forma de faquinha e tortinhos também. Tortinhos também. Então, a gente vê muito no dia a dia pessoas com mão fogo e terra. Terra são os trabalhadores e fogo é a quem todas as pessoas que estão vivendo o dia a dia. Mãos difíceis de ver é mão ar, que ela é quadradinha e dedos muito compridos e finos. São os indivíduos que estão atrás dos bastidores, atrás de computador, são os intelectuais da vida. E a mão muito difícil da gente ver na rua é a mão água. É uma mão retangular muito comprida, os dedos muito compridos. E a palma parece uma teia de aranha. Olha que São interessante. são os indivíduos que ficaram em casa para cuidar de quem? Os irmãos se casaram e ele ficou para tomar conta do papai e da mamãe. Quando eles se forem, eu me resolvo. Uma Bem, pergunta, conheço hein? muita gente. Eu também tenho uma. Tem uma. Javier, olhando para minha mão, o que você pode falar sobre esse ano de 2012? Você tem bastante informações a nível de trabalho e de sentimento. E vida também. E você tem algumas mudanças que você tem assim objetivos a nível de destino que você está em dúvida do que você tem ou não a fazer. E sucesso, tem bastante linha de sucesso crescendo aqui, ó, embaixo de Apolo. Anéis. Olha que bacana. Anéis são muito importantes. Eu encontrei a dona Cris quando eu cheguei com um anel no... Vou até tirar aqui, hein? Olha, mostrando Polegar, o anel. ó. Vou No tirar polegar. o anel do polegar que eu havia até esquecido. Os anéis, assim, são... Quando a gente fala em anel, todo anel ele tem a característica de ser anel de poder. Sim. Quando você compra um anel, ele tem um motivo, uma indicação. O que é que você quer com o anel?
E em cada dedo ele também vai ocupar uma posição de poder. O único dedo que não é recomendável usar anel é no polegar, no dedo de Deus. A primeira falange é a força de vontade do seu Deus. E a segunda é a razão. Toda vez que você usar um anel na segunda falange, você estrangula o seu Deus. Olha só, estava estrangulando meu Deus, Kátia, porque eu uso muito, você viu, né? E quando a gente varia muito num determinado dedo só? Faz a Não, troca. por exemplo, esses são fixos e só muda este anel, sempre. Isso, assim, você usa a troca no dedo de Júpiter. Então, a necessidade de você ter um equilíbrio do seu comando, dos seus desejos, as coisas que você quer, você utiliza um anel à troca. A única coisa é ver a posição correta do dedo, se é um dedo reto. Se for um dedo torto, utilizando uma serpente que cai a ponta para dentro de Saturno, você praticamente perde o poder. Você potencializa o defeito dele. Correto. Aí as pontas dos anéis, explica, porque tem também uma questão, né? Geralmente tem que ser para fora. De preferência, e você olhando para os dedos, a ponta do anel, se for pedra, ela deve ser reta na posição em direção à unha. Se você tem um dedo torto e você utilizar uma pedra que transpasse ou fique perpendicular, ressaltando o defeito do dedo, você tem uma potencialização de que você vai ter prejuízo. Tá. Se você usar um oposto, você equilibra o dedo. Mas o ideal é os exercícios que a gente Vamos mudar ensina. aqui a onzinha. É isso. Qual que é o melhor dedo para se usar anéis? Depende do que você quer. Existe, por exemplo, indivíduos que utilizam muitos anéis no dedo de Mercúrio e no dedo de Mercúrio. Nós temos um apresentador, que eu não vou citar o nome dele. Ah, já sei quem é. Ele utiliza um rubi de diamante e um rubi, um chuveiro de diamante de um lado. Então, rubi e diamante. Um dedo ele fala da comunicação e o outro fala do dinheiro. Então, E ele sempre faz a troca. E logo em seguida ele tem um Apolo, aliança, e tem um rubi dos dois lados. Onde ele valoriza, o Apolo fala da profissão da pessoa como imagem. Então ele valoriza as duas posições. Olha, infelizmente a gente vai ter que encerrar o Enigmas, mas eu Mas, gostaria por que o favor, os Javer contatos. deixasse os contatos para o nosso internauta, porque ele é maravilhoso, né, Javer? Tá ok, então. Quem tiver necessidade de entrar em contato comigo, entre no telefone 011 de São Paulo, 91 59 7783. Ou me passem perguntas ou o que tiver interesse pelo e-mail javerdemenezes@ig.com.br. Cursos e atendimentos com Javer. É isso aí, porque o futuro do planeta Terra, gente, está na palma de nossas mãos. E o problema mundial é, antes de tudo, individual. Resolva a tua vida, que a tua vida vai resolver você. Vamos dar as mãos.